respeito ao assassinato, ao homicídio brutal da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Eu acabo de receber cópia do inquérito policial, da manifestação do Ministério Público Federal e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, um conjunto de documentos que montam a mais de 500 páginas impressas, e eu acabei de ler algumas partes mais importantes destes documentos, e eu queria, então, relatar ao público brasileiro os resultados a que chegamos até este momento. Eu quero dizer que este momento é extremamente significativo, é uma vitória do Estado brasileiro, das nossas forças de segurança do país, com relação ao combate ao crime organizado. E aqui é preciso exaltar o grande e relevante papel da Polícia Federal, aqui representada pelo doutor Andrei Rodrigues, que irá nos coadjuvar em eventuais questões mais específicas que surgirem depois de minha fala e no momento das perguntas. Trabalho exitoso que foi auxiliado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. É muito importante ressaltar o excelente trabalho, a rapidez decisória do ministro Alexandre de Moraes, que, ao receber a delação premiada ou a colaboração premiada de Rony Lessa, imediatamente depois de determinar ao seu juiz auxiliar que consultasse este suspeito, se confirmava ou não o depoimento feito na colaboração premiada, em poucos dias ele homologou esta colaboração premiada, que permitiu que a Polícia Federal concluísse o seu relatório e apresentasse as diligências que esperava fossem determinadas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ressalto também o excelente e proficiente trabalho do Ministério Público Federal, chefiado pelo procurador Dr. Paulo Gonet, que também exarou a sua manifestação no processo em pouquíssimos dias, e a Polícia Federal, de forma organizadíssima e muito eficiente, executou todas as medidas solicitadas e determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, e que agora, em resumo, transmito às senhoras e aos senhores. Quais foram as medidas tomadas entre ontem e hoje, executadas a partir de 6 horas da manhã de hoje, domingo? Foram as prisões de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, a prisão também de Chiquinho Brazão, deputado federal, a prisão de Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e ex-chefe do Departamento de Homicídio, e foram determinadas algumas medidas cautelares diversas da prisão,
não só com relação a esses 3 que se encontram já detidos em dependências da Polícia Federal no Rio de Janeiro, mas também foram alvo de medidas cautelares esses 3 presos e outras pessoas, quais sejam Érica Andrade, que é esposa de Rivaldo Barbosa, Giniton Lages, delegado da Polícia Civil e ex-chefe do Departamento de Homicídios do Rio de Janeiro, Marco Antônio Barros, comissário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Robson Calixto Fonseca, assessor do Tribunal de Contas do Estado de Rio de Janeiro. No que consistem estas medidas cautelares, basicamente? Elas consistiram em busca e apreensão nas casas, locais de trabalho, veículos, menos nas dependências do Congresso Nacional. Arresto de bens e valores, congelamento de contas bancárias, acesso ao conteúdo de dados em dispositivos eletrônicos, computadores, tablets, celulares, apreensão de documentos que foram encontrados nesses locais submetidos à busca e apreensão. Todos são obrigados, que foram objeto das medidas cautelares, a usar tornozeleiras eletrônicas, a entregarem seus respectivos passaportes. Estão proibidos de se comunicarem com os demais investigados. E os policiais suspeitos de envolvimento tiveram determinada a suspensão do exercício das respectivas funções públicas e também a suspensão da posse e do porte de armas. O que é que está acontecendo neste momento? Os presos estão no Rio de Janeiro, já foram submetidos no próprio Galeão, e ainda resta um que ainda não foi, ao exame no Instituto Médico Legal para a verificação de suas condições de saúde e condições físicas e eventualmente até mentais. Eles deverão chegar aqui em Brasília, num avião da Polícia Federal, por volta das 16h30, é possível que esse horário seja antecipado, e serão direcionados para o Presídio Federal de Brasília, onde se encontrarão à disposição da Justiça, ou seja, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes já liberou o sigilo dessas investigações. As senhoras e os senhores têm, simultaneamente comigo, acesso a todos esses documentos na íntegra. Era o que me cumpria informar neste momento. Acho que são informações relevantes, representa, a meu ver, um triunfo expressivo do Estado brasileiro contra a criminalidade organizada, e esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva, e as forças de segurança, e aqui é preciso também elogiar o papel da Senapen, sobretudo no transporte dos presos, foi excepcional, dizendo então que as forças de segurança no Brasil estão alertas, atentas e são
estão suficientemente preparadas para enfrentar o crime organizado. Muito obrigado, me coloco à disposição de algumas perguntas de caráter genérico. O doutor Andrei, que chama aqui para o meu lado também, poderá responder algumas questões mais específicas do inquérito, que, como disse, tem mais de 500 páginas, o conjunto de documentos que acabamos de rapidamente analisar. Boa tarde, colegas. Abriremos para 5 perguntas, iniciando com o Mâncio, da TV Bandeirantes. Senhores, boa tarde aos colegas. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Andrei, se for possível. Doutor, falando dos mandantes, eu gostaria de saber se para a PF isso já é uma questão resolvida. São os irmãos Brazão os mandantes ou há a possibilidade de ter outros mandantes? E eu gostaria de entender qual foi a motivação e o papel do delegado Rivaldo para atrapalhar as investigações. Se o senhor puder trazer detalhes disso também, acho que seria importante. Ok. Boa tarde a todos. São, acho que 3 perguntas, né? A primeira em relação à investigação e aos mandantes. Nós entendemos, e aqui eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar a nossa equipe do Rio de Janeiro, que fez um trabalho de excelência, com toda a dificuldade, né, do lapso temporal entre o ocorrido e o relatório final, assim como agradecer o apoio que o ministro Lewandowski tem dado para todo o nosso time nesse trabalho. De fato, a nossa conclusão é essa: esses são os mandantes do crime. Então, nesse momento, a Polícia Federal encerra essa fase da investigação, apontando não só os mandantes, mas também apontando aqueles executores e aqueles intermediários e que, de alguma maneira, têm alguma relação com o crime. E isso não anula, não invalida que eventuais outras ações possam ser adotadas a partir, inclusive, dessa etapa agora das apreensões, da análise de material que vai ser feito e encaminhado ao Poder Judiciário. A segunda pergunta é em relação à motivação. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. E a terceira do delegado Rivaldo. Eu, assim como ministro, óbvio que conheço um pouco mais dos detalhes da investigação, mas não me aprofundei nas 479 páginas, se não me engano, do relatório, mas o que pode ser dito é que já antes do crime havia uma relação indevida desse que era então chefe da Delegacia de Homicídios e depois chefe de polícia para desviar, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é um inquérito policial que apurou, desviar o foco da investigação daqueles que são os verdadeiros mandantes do crime. Então essa era uma atuação dessa pessoa, desse investigado no contexto do inquérito. Vamos agora com a pergunta de Vladimir Neto, TV Globo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Então, eu só queria reforçar a pergunta de que as buscas e as prisões de hoje, elas não significam o encerramento das investigações, que isso vai continuar. Queria também perguntar se até o momento se existe um relatório da Polícia Federal pronto, se isso vai ser encaminhado ao Ministério Público, se o Ministério Público já tem um prazo para a apresentação de uma denúncia, pelo menos até esse ponto, e reforçando que a investigação aponta, então, que o principal motivo seria essa disputa, né, pela regularização fundiária, né, naquele projeto de lei complementar que foi aprovado na Câmara do Rio, se é isso mesmo ou se há outro tipo de motivação sendo investigada, se pode surgir um outro motivo, outros mandantes.
Bem, eu me permito fazer algumas considerações sobre os aspectos jurídicos, sobretudo a tramitação do processo no Supremo Tribunal Federal, onde servi por mais de 17 anos. O relatório da Polícia Federal está pronto. Como disse o doutor Andrei, tem mais de 470 páginas. Já consta dos autos, e o sigilo dos autos foi retirado há poucos minutos, há poucos instantes, pelo ministro Alexandre de Moraes. Esta etapa está concluída. O material que lá existe já deve permitir que o Ministério Público Federal apresente uma denúncia, se for o caso, contra um ou contra todos aqueles que estão investigados e arrolados ou que tiveram seus nomes mencionados no inquérito policial. Evidentemente, não há prazo para o oferecimento da denúncia. É um caso extremamente complexo. As provas obtidas a partir da colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, estão nos autos. Então, a impressão que nós temos do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal que existem elementos suficientes nos autos para a oferta de uma denúncia. É claro que depois de denunciados, todos ou alguns deles que estão mencionados no inquérito policial, isso será submetido ao relator, que formulará um voto, não é? Acolhendo in totum ou totalmente a denúncia ou em parte, e depois do voto do relator, o julgamento será feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Quanto à motivação do crime, o doutor Andrei já disse que a motivação é complexa, até porque o crime organizado no Rio de Janeiro se dedica a várias atividades ilícitas, mas eu tenho aqui um trecho que eu gostaria de ler para as senhoras e para os senhores, que o ministro Alexandre de Moraes, em sua decisão, em que ele determina não só a prisão, mas também as medidas cautelares, em que o ministro Alexandre de Moraes reproduz parte do relatório ofertado pela Polícia Federal. Então, nas palavras da Polícia Federal, aqui impende destacar que este cenário recrudesceu justamente no segundo semestre de 2017, atribuído pelo colaborador como sendo a origem do planejamento da execução ora investigada, ocasião na qual ressaltamos a descontrolada reação de Chiquinho Brazão à atuação de Marielle na apertada votação do projeto de lei à Câmara, número 174 de 2016, enterrada pelo assessor Arley Açucena. Mais um parágrafo que me parece relevante. No mesmo sentido, apontam diversos indícios do envolvimento dos Brazão, em especial de Domingos, com atividades criminosas, incluindo-se nesse diapasão as relacionadas com milícias e grilagem de terras. E, por fim, ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. Vasconcelos Quadros, isto é. Ministro, o que eu queria que o senhor explicasse, se possível, o senhor ou o doutor André, é o que há nessa questão da motivação de relação entre eventuais intermediários e executores. Se há nome, se há um vínculo mais explícito, né?
A investigação aponta dessa relação direta, inclusive com intermediários que foram assassinados durante esse percurso de tempo, nesses 5 anos. Então, não só as colaborações, mas também outros depoimentos, diligências que a equipe fez em campo para corroborar aquilo que foi delatado, apontam no sentido de participação, de vinculação, intermediação, fornecimento de meios, desfazimento de produtos, enfim, várias ações que mostram a relação direta dos intermediários com os executores e os mandantes. Eu não tenho de cabeça aqui nomes, né, mas certamente no processo, me lembro de um que foi executado, se não me engano, Macalé, foi executado durante esse período, mas enfim, aí eu não tenho aqui de cabeça os nomes. Vinícius Valfré, Estadão. Doutor Andrei, só para esclarecer, por gentileza, qual que é o peso das colaborações dos executores para essa investigação? E se a gente pode dizer que a atuação da vereadora em plenário, de fato, foi talvez o principal motivador do mandante dos executores? E também precisava fazer uma pergunta ao ministro Lewandowski, que é a seguinte, ministro: de 2018 para cá, o quadro geral de milícias e crescimento do poder paralelo no Rio de Janeiro se aprofundou. O que esse caso vai representar para o Brasil e também para a gestão do senhor no combate a organizações criminosas? Bem, eu respondo a essa última questão, depois passo a palavra ao doutor Andrei. O que este relatório policial e as longas investigações revelam, antes de mais nada, é o modus operandi das milícias no Rio de Janeiro, que é um modus operandi bastante sofisticado, complexo, que se espalha, infelizmente, por todo o Estado e por várias atividades. Eu tenho uma impressão que, a partir deste caso, nós podemos, talvez, desvendar outros casos, ou pelo menos seguir o fio de uma meada de um novelo cuja dimensão ainda não temos clara. Mas esta investigação é uma espécie de uma radiografia de como operam as milícias e o crime organizado no Rio de Janeiro e como há digamos assim, um entrelaçamento, inclusive, com alguns órgãos políticos e alguns órgãos públicos, que é algo realmente bastante preocupante. Doutor Andrei. Pergunta sobre o peso das colaborações, né? É o peso legal. Colaboração é um meio de obtenção de provas. Então, assim, nós recebemos, entendemos e trabalhamos sempre procurando corroborar tudo aquilo que é falado pelos colaboradores. E essa comprovação do dito tem vários instrumentos, várias ferramentas, inclusive uma colaboração corrobora muitas vezes o que é dito na outra. Outros depoimentos, trabalho de campo que foram feitos, enfim, a utilização do instrumento como ele deve ser previsto em lei. Então, tem um peso significativo, sim, mas com esse viés de obtenção de outras provas e comprovação de todo aquele cenário complexo, e é importante se dizer, uma investigação que nós passamos a atuar 5 anos após, e, portanto, com a aridez de provas, com a dificuldade, inclusive pelo bloqueio e pelo desvirtuamento da investigação inicial, né, que impediu vários dados que seriam fundamentais até para elucidar naquele momento, como câmeras de segurança, enfim, que não foi possível obter. Então, se utilizaram várias técnicas, várias ferramentas de investigação, com o peso que a lei oferece às colaborações premiadas. Tinha uma outra questão? Era isso, não? Com relação a se a atuação da parlamentar foi exatamente o que motivou os executores de mandato. Sim, o senhor tinha falado da atuação em plenário, né? Eu não sei se exatamente em plenário ou não, mas voltamos ao tempo, né? A vereadora faz parte de um grupo político antagônico a esse grupo que nós identificamos como mandante do homicídio e que, portanto, tinha contrárias vários
vários contraditórios, né? Não só em plenário, mas na vida pública como um todo. Se a pauta imobiliária não era central para o mandato da vereadora, era uma pauta que ela tinha, sim, como investimento em moradias sociais e outros campos que, repito, né, iam em confronto com aquilo que o grupo mandante do homicídio defendia. Mariana Muniz, O Globo. Oi, ministro, boa tarde, tudo bem? Ministro, o senhor falou de 5 anos de investigações infrutíferas, né? E muitas vezes com a participação, inclusive, de agentes públicos. Vocês avaliam responsabilizar esses agentes públicos? Existe um estudo ou uma investigação a respeito disso? E mais uma perguntinha, se existe a possibilidade, talvez para o doutor Andrei, de haver outros mandantes, nesse caso, não ser apenas os irmãos Brazão? Obrigada. Bem, com relação à primeira pergunta, Mariana, muito obrigado pela sua presença e pela pergunta. Eu quero dizer que os autos revelam que a Polícia Federal, de fato, já interveio no passado, justamente identificando estas obstruções, acusando essas obstruções e levando realmente investigações a cabo neste sentido. E foram, enfim, estão caminhando no plano judicial e terão desfecho. Já precocemente a Polícia Federal já havia identificado, mas ela só entrou oficialmente nas investigações. A Superintendência do Rio de Janeiro abriu um inquérito apenas em fevereiro do ano passado. Portanto, o ingresso oficial no caso, depois de 5 anos em que a polícia local patinava realmente. Eu vou passar a segunda questão ao doutor Andrei, mas quero fazer um esclarecimento que me parece importante. Eu havia dito que o julgamento será feito pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, o será pelo plenário. Mas é que uma recente alteração regimental transferiu o julgamento das ações penais para as turmas, que representam o plenário como um todo, evidentemente. E este julgamento será feito perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde o relator, ministro Alexandre de Moraes, tem assento. A respeito de outros eventuais mandantes, né? Como já referido, né, essa investigação está concluída. Né? Nesta investigação, na avaliação da equipe que trabalhou, esses são os mandantes do crime. Sem prejuízo de que agora na análise de material e eventuais outras situações que possam surgir, a gente identifique outros atores nesse processo. Mas hoje a resposta é enfática, são esses os mandantes, são esses os executores e os intermediários que nós identificamos nesse processo. Obrigado, ministro. Obrigado, doutor Andrei. Nós manteremos a sala aberta por mais meia hora para quem precisar terminar o trabalho. Também pode ser usado o Salão Negro para entradas ao vivo nas TVs. Tá certo? Obrigado. Muito obrigado a todas e a todos. Obrigado, boa tarde. Tá aí, nós acompanhamos declaração do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e também do diretor da Polícia Federal, Andrei Passos, sobre o caso Marielle Franco. Marielle era vereadora pelo Rio de Janeiro e foi assassinada a tiros em uma emboscada no centro da capital na noite de 14 de março de 2018. No atentado também morreu o motorista Anderson Gomes. Segundo o ministro, a polícia identificou e prendeu os 3 mandantes do crime, além de executar medidas cautelares em relação aos presos e demais suspeitos ou envolvidos nos assassinatos. Continue por dentro das notícias do governo federal aqui no canal Gov. Baixe o nosso aplicativo e siga a gente também pelas redes sociais, o YouTube, o canal Gov e também no Instagram. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.